Atos capítulo 16, do 6º ao 10º versículo, provavelmente será projetado. E vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, pedir para o microfone chegar ao presbítero Joaquim. O presbítero Joaquim fazer uma oração por iluminação, por gentileza, presbítero. Atos capítulo 16, do 6º ao 10º, nós leremos na sequência da oração do presbítero. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, graças te damos a Ti, Senhor Jesus, por mais esse dia, ó Pai, que o Senhor concede a cada um de nós, ó Pai, para estarmos louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Amém. Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada vida aqui presente, ó Pai, e também daqueles que, por um motivo ou outro, ó Pai, não puderam estar presente aqui hoje no culto, ó Pai. Ó Senhor Jesus, venha nos abençoar, ó Pai, e derrama, Senhor Jesus, a Tua palavra sobre nós, ó Pai, para que nós podemos aprender, ó Pai, e depois passar para outras pessoas, Senhor Jesus. Ilumina, Senhor, o pastor nesse momento, ó Pai, para que possa trazer a palavra que venha de acordo com os nossos corações, ó Pai. Amém. Cuide de cada um de nós e seja com as nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Atos 16, do 6º ao 10º. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Deixe sua Bíblia aberta, apesar de ser projetados. Irmãos, irmãs, no meio da jornada do povo, entre nós, há duas espécies de chamado, duas formas do Espírito Santo estar agindo entre nós. Talvez você se encaixe em um, se não se encaixar nesse, você se encaixa no outro, mas são dois espectros. Ou nós somos impelidos pelo Espírito Santo, e eu só escolhi essa palavra para rimar com impedidos, mas impelido quer dizer enviado, destinado, impelido. É mais forte do que você. Ou você está impelido pelo Espírito Santo, ou você está impedido pelo Espírito Santo. Tudo bem, irmãos? Talvez você se encaixe, e você precisa necessariamente se encaixar em uma dessas duas ações do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo está dizendo para você que não é hora, ou o Espírito Santo está dizendo, está esperando o quê? Amém, irmãos? E a igreja precisa dessas polaridades. A igreja precisa só dessa polaridade. A igreja não precisa de polaridade política, não precisa de polaridade filosófica. A igreja precisa apenas dos impelidos pelo Espírito, aqueles que o Espírito está dizendo, precisa fazer, precisa ir. O que é que o Espírito Santo está dizendo para você, que você olha para alguém e fala assim: ô pastor, precisa fazer uma IBF. Ô pastor, precisa cuidar do meio ambiente. A Aline chegou para mim esses dias e disse assim: pastor, eu vou comprar uma caneca para o senhor parar de gastar copinho descartável, porque bebe tanta água, cada culto do pastor mata não sei quantas tartarugas, de tanto copinho que eu vou usando. E ela falou: vamos comprar uma canecona daquela de cerâmica, que aí vai para todos os cultos, vai ter um quebradinho na ponta assim, para vocês saberem que é minha. Tá bom, né? Para ir lá na cozinha. Então, nos próximos dias, eu vou ter uma caneca aqui igual do Jô Soares. Pastor, por que essa digressão? Porque talvez tem gente preocupada com o meio ambiente. Tem gente preocupada com a criação.
E Deus está dizendo para mim e para você que há no meio do povo dele duas polaridades importantes e necessárias. Ou você está sendo convocado para fazer algo, ou você está sendo impedido pelo Espírito de Deus para não fazer. E aí, meus irmãos, como saber se o Espírito Santo está dizendo não ou sim para mim? Como é que eu sei, irmãos, irmãs, que o Espírito está dizendo que é para fazer? E como é que eu sei que o Espírito Santo está dizendo não é para fazer? Como é que a gente chega a esse termômetro? Como é que a gente olha para essas duas categorias? Tudo bem, igreja? O que é que o Espírito Santo está dizendo para você? É para você fazer ou é para você parar de fazer? É sobre isso, irmãos. Sobre estas polaridades que eu quero conversar com você nessa noite, baseado nesse texto. Porque nós estamos aqui num contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo colocou no coração dele que ele queria ganhar o mundo. Ele queria pregar essa verdade, irmãos. O apóstolo Paulo, se ele tivesse dedicado a vida dele para si, falando só de si, como fizeram os filósofos, ele seria o homem mais reconhecido do planeta, das histórias, da filosofia. Ele conseguiu sistematizar um pensamento que não tinha conectividade nenhuma. O apóstolo Paulo gastou a sua vida em torno do Evangelho de Jesus. Estamos aqui então na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Por que eu estou falando disso? Porque talvez você esteja achando que Deus está dizendo não para você. Porque o apóstolo Paulo é a segunda viagem missionária, ele ainda não tem experiência. Ele ainda não tem experiência de viagens, de jornadas. E na primeira viagem, sabe o que aconteceu? O barco dele afundou. O povo ficou bravo com ele. A comunidade de Jerusalém botou ele para fora. Barnabé teve que intervir. Paulo, tudo está dizendo que Paulo está fazendo errado. Tudo está dando errado. O barco afunda, não tem dinheiro, ele acabou de arrumar uma confusão com seu amigo Barnabé, se você olhar o capítulo 15. E o apóstolo Paulo então está com o seu coração impelido, com um desejo de ir para a Espanha, mas a gente já vai entender algumas coisas. E aí eu queria então, irmãos, irmãs, te perguntar, qual é o critério que você usa para dizer, Deus não está nesse negócio? Quando tudo está dando errado? Nada deu certo. Eu tentei de novo, fui para cá, fui para lá, e a porta fechou, e não deu certo. Então aí você olha e você diz, Deus não está nesse negócio. Esse é um dos critérios? Para muitos de nós, talvez seja. Mas nós vamos olhar nesse texto aqui, irmãos, que às vezes não é o contraditório que vai nos impedir aquelas coisas que são adversidades. Não é isso, talvez, que seja o não do Espírito Santo de Deus. O texto dessa noite vai dizer para mim e para você que às vezes, qual é a diferença entre forçar a porta e a perseverança? Um dos pilares da nossa visão teológica é a perseverança dos crentes. Sabe o que é perseverança do crente? É quando tudo está ruim, quando nada der certo, ainda assim, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Os irmãos entendem? Nós acabamos de cantar. Ainda que o mar se levante, ainda que tudo dê errado. Então estamos dizendo aqui que tem algo que de vez em quando está errado. Qual o critério então, meu irmão e minha irmã, para nós entendermos que Deus está dizendo não? Quando é que o Espírito Santo está dizendo não para você? Já teve essa experiência de ouvir um não do Espírito de Deus? Os irmãos estão aqui comigo? Irmãos, eu tenho tanta história para contar acerca disso. Em 2013 eu fiquei desempregado por causa do seminário teológico. Foi por causa
da propaganda, por causa da minha vocação ministerial. Eu falei, Gisele, eu acho que não é para nós isso aí não. Eu perdi o emprego, eu e a Gisele mandamos mais de 1000 currículos. E eu me achava o cara mais influente de São Paulo. Eu achei que a hora que o mercado soubesse que eu estava disponível, iam disputar no tapa para ver quem que ia me querer. Bobo de quem perdeu. E passei 2013 inteiro, mais ou menos isso, né? Confirma, só para me ajudar. Não, 14, pode ser. Mas enfim, irmãos, mais de 1000 currículos. Esse é o espírito da coisa, não é a data precisa. E aí, meus irmãos, falei para a Gi, bom, eu não consigo arrumar emprego, eu vou estudar. E eu me habilitei a fazer um mestrado. E quando eu cheguei no mestrado, eu descobri que custava R$4.000 por mês, depois de assinar o contrato. Falei, meu Deus, e agora? Desempregado e ainda com dívida. E aí uns padres lá gostaram de mim e falaram, vamos dar bolsa para esse rapaz, mas para dar bolsa precisa fazer isso, fazer aquilo. E aí vai, irmãos, para resumir a história, os últimos 10 anos tem sido assim, parece que não é para fazer. Dá tudo errado. Parece que eu estou forçando a porta, parece que as coisas não vão acontecer, e eu falo, Espírito Santo, se você está nesse negócio, por favor, abre o meu coração, abre minha visão. E aí o Espírito de Deus está dizendo, ser firme, ser forte e corajoso. Nós passamos aqui 3, 4 dias com as nossas crianças, ensinando a história de Gideão, dizendo, ser forte e corajoso, não te mandei eu, ser tu uma bênção. Só que tem hora, irmão, que nada está dando certo. Tem hora que as coisas, e aqui está acontecendo com o apóstolo Paulo exatamente isso. E aí, meu irmão, minha irmã, se o critério for só as coisas estando bem, porque a Gisele faz essa conta, se tudo estiver certinho, se eu não precisar fazer esforço, se eu não precisar nem assinar, assinar você vai precisar, porque quem que vai assinar o contrato? Aí é de Deus. A Gisele faz essa matemática. Falo, tá, mas quando eu estou com crise com o seu avô? É para desistir do seu avô? Deus então não está nesse negócio. Quando eu estou bravo com a sua mãe, quando eu estou bravo com a minha mãe, quando as coisas não se encaixam na minha família, então o Espírito de Deus não está nisso. E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria chamar a sua atenção, porque talvez nós estejamos encaixados, primeiramente, nos impedidos pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele está sendo registrado por Lucas. Olha comigo o verso 6. Como o Espírito Santo não deixou. Quem foi que não deixou? Espírito Santo. Não foram as adversidades, não foram os problemas, não foi o contraditório, não foi falta de recurso. Foi o Espírito de Deus que disse não. Não é para ir para a Ásia. E aí, meu irmão, minha irmã, nós, homens e mulheres de fé, nunca sabemos e temos dificuldade de entender se é para ir ou se não é para ir. E a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer caminhar debaixo da vontade de Deus, mas sabe o que acontece? A gente fica na dúvida. E eu queria, talvez, olhando para o texto, dizer para você alguns indícios de quando nós estamos sendo impedidos, é o Espírito de Deus que está dizendo não para você. E o primeiro, irmão, irmã, que o Espírito Santo está dizendo para você é o mais elementar das coisas. Às vezes o Espírito Santo está dizendo não, porque é não. E aí tinha lá no mundo da luz, Quinha, porque não e porque sim não é resposta. Mas Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem os desígnios. Olhe comigo o verso 4 do capítulo 16. Disse assim, verso 4. Na cidade por onde eles passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões tinham que ser tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem essas decisões.
E assim a igreja era fortalecida. No versículo 4, sabe o que está acontecendo? Por onde eles passam, por onde eles falam, e tem uma canção, por onde eles passam, tudo se transforma, a alegria vem, o povo se converte, e tudo está indo muito bem, e eles estão achando que agora Deus está nessa jornada, então nada vai impedir a igreja de Cristo Jesus, e de repente o Espírito Santo fala, não vai para a Ásia. Poxa, mas nós queremos pregar o evangelho, nós queremos avançar, nós queremos que a nossa casa cresça, nós queremos trocar de carro, nós queremos comprar um imóvel melhor, nós queremos fazer sim essa viagem, nós queremos trocar de emprego, nós queremos avançar, nós queremos progredir, e o Espírito de Deus está dizendo, calma, espera, porque é não. E talvez você não consiga, irmão, e a primeira coisa que eu queria dizer para você é que tem uma frase comum no mundo das negociações. Sabe qual é a frase comum no mundo das negociações? É, o não a gente já tem. Basta correr atrás do sim. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a forçar a porta. E a gente fica insistindo. E eu fico falando para a Gisele, vai Gisele, vamos Gisele, vai Gisele, coragem Gisele. Você parece que não é crente, Gisele. Pelo amor de Deus. E aí a gente começa, irmãos... E às vezes para escolher um passeio de família. O apocalipse baixa lá em casa. A guerra chega. A Ucrânia fica nada perto de nós. Por quê? Porque eu estou querendo um não, eu já tenho. Eu já sei quem é minha esposa e ela sabe quem eu sou. E aí as minhas filhas já entenderam. A Tissara e a Maitê ficam fazendo... Faz umas carinhas. Só pela carinha eu falo, tá, vai, beleza. Irmãos, irmãs, o apóstolo Paulo está aqui no verso 4 dizendo que tudo estava indo maravilhosamente, mas de repente o Espírito Santo de Deus falou, não. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o não de Deus, baseado no pensamento, Freud achou que tinha achado uma solução. O Freud achou que no universo dele, o não, o superego, eu descobri uma magia. E sabe qual é a última coisa para ser formada na nossa personalidade, no nosso caráter? É o superego, pela teoria freudiana. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que chega uma fase na nossa vida, entre os 4 e os 6, que a gente só fala não. Não pode, Maitê. Por quê, papai? Por que não? Não pode, não faça, não, e não, e não. E por quê? Por quê? Pais, mães, professores, por que a gente fala não? Porque senão a gente vai cantar a canção que nós cantamos aqui. Não permita que eu me enlouqueça, como é que é a frase? Não permita que eu, na jornada, me perca loucamente. Se Deus não falar não, a gente enlouquece, a gente perde a razão, a gente vira bicho. E o Espírito de Deus está dizendo que de vez em quando o Espírito Santo olha para nós e fala, não, está impedido. E talvez, irmão, irmã, você esteja experimentando o não de Deus. E talvez esse não de Deus seja Deus forjando o teu caráter, dizendo assim, os desígnios são meus, a obra é minha, a casa é minha, o marido é meu, a família é minha, tudo é meu, o é meu é seu, decida você. E aí, meu irmão, minha irmã, versículo 6, 2 vezes, e o versículo 7 diz, o Espírito Santo não deixou que eles fossem fazer a obra de Deus. E eu queria dizer para você que a sua casa é a obra de Deus, a sua família é a obra de Deus, essa igreja é a obra de Deus. Por onde você tem passado é a obra do Senhor, porque nós vemos essa semana toda falando, esse mês todo falando o olhar, o ouvido, e a gente está aqui atento à voz de Deus, e o Espírito de Deus está dizendo, ei, onde você está, o meu reino está posto. Só que não, eu estou moldando, eu estou fazendo de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha perspectiva. E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria contrariar a lógica das negociações. O não você já tem, porque Deus está forjando o seu caráter.
Talvez Ele te dê mais do que você imagina e pense. Se você for um homem, uma mulher de fé, você vai entender que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são muito maiores do que os nossos próprios pensamentos. E eu tenho uma máxima quando eu olho para minhas coisas em casa, e eu olho para o cachorro, olho para as filhas, olho para casa, olho para tudo que Deus proporcionou, e eu digo assim: nem nos meus melhores planejamentos seria tão perfeito como é. Amém, igreja? Eu, quando estava no seminário, eu imaginava um ministério de pastoreio, e Jesus está dizendo: Marcos, eu que sei o que penso acerca de você, e é pensamento de paz, não de morte. Calma, espera, Deus está forjando o meu e o seu caráter, baseado na teoria psicanalítica freudiana. O não faz parte da nossa personalidade, e é não porque é não. Não force a porta, não insista. E aí, meus irmãos, como saber se o Espírito Santo está dizendo não para nós? O versículo 8, 7, 8, porque no versículo 6, Deus falou não para o Paulo. Ele falou: esse caminho aqui não está aberto não. No versículo 7, eles atravessaram e foram para Frígia e Galácia. Quando chegaram lá, tentaram entrar pela província de Mispa, e o Espírito de Jesus disse não. Aí eles atravessaram, Paulo está insistindo. E aí eles atravessam, chegam na cidade de Troade, e não conseguem entrar. Quando eu sei que o Espírito Santo de Deus está dizendo não, é quando mudar o meu coração. Eu quero que as situações mudem, eu quero que a igreja melhore, eu quero que a minha família seja uma bênção, eu quero que o meu trabalho seja assim, maravilhoso, eu quero que as coisas... E você? Você vai melhorar onde? Onde é que você precisa melhorar? Eu não preciso melhorar em nada não. Mais santo do que eu? Meu Deus. Queria ser católico, porque eu ia já virar uma alteridade. Primeira coisa que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, quando é não, é quando você quer mudar no outro, quando você quer terceirizar, quando você está dizendo que é o outro que precisa e você, ok. E aí as coisas não acontecem. E se as coisas não acontecem, o Espírito Santo de Deus está dizendo não. Não, porque é não. E quando o Paulo está aqui, com Lucas, que está registrando, com Timóteo, só você olhar o capítulo 16 no comecinho, eles estão de todo jeito tentando entrar na Ásia Menor, Turquia, ali, leste europeu, e o Espírito de Deus está dizendo, mas é teimoso, né? Quer mudar a situação, mas não quer mudar a própria perspectiva. O Espírito de Deus está dizendo não. Quando eu terceirizo o conflito, o Espírito Santo de Deus está dizendo não. Pastor, o que é terceirizar o conflito? É quando eu digo, mas também a sua mãe, mas também esse teu filho aí, mas também esse teu conselho, mas também esse teu chefe. E a gente não consegue perceber que Deus está falando diretamente comigo e com você. E a gente acha, e por longos tempos, e eu tenho feito e conversado muito com a esposa, e nós estamos orando para entender se é sim de Deus ou se é o não de Deus. E quantas vezes eu não tive crise profissional porque eu achava que tinha um chefe me perseguindo, porque o horário era ruim de trabalho, porque a conta que eu peguei não prestava, porque alguém cruzou o meu caminho, porque foi aquela pessoa, porque foi o trânsito, e o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você, em nome de Jesus, Ele está trabalhando e a sua igreja precisa daqueles que são impedidos e precisa daqueles que avançam. E talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo que é para você
parar, porque Ele está forjando uma nova geração, está forjando um novo povo, e a gente fica terceirizando. Sabe por quê, pastor, essa igreja? Porque essa igreja, porque sempre é assim, porque sempre foi assim, porque é assim, porque é o nosso DNA, porque é a nossa história, e a gente continua, e a gente insiste. E aí eu queria me ancorar aqui no pensamento do filósofo Kant, só para gastar um pouco da escola. O Kant, quando ele começa a olhar as relações e as estruturas das pessoas, ele diz assim: quando eu sei que não é para fazer uma coisa, quando eu não sou daquela coisa, ou eu não pertenço àquela coisa. Vou te explicar. Quero morar em Alphaville, mas eu tenho crise de autoestima. Eu acho que está todo mundo me perseguindo. Eu entro num restaurante, se o garçom me olhar, se o garçom fala bom dia comigo, eu falo, tá vendo? O garçom identificou que eu sou pobre. Porque pobre fala com pobre. Se ele não fala, eu falo, tá vendo? Está me tratando mal porque eu sou pobre. E a gente vai nessa paranoia, nessa loucura, e o Kant fala, isso vai te enlouquecer, isso vai te matar. Por quê? Porque você não é, o Espírito de Deus já está dizendo que não é para você, você não pertence, não faz parte. A filosofia já se debruçou sobre isso. O Espírito de Deus está insistindo em não, e nós ficamos com paranoias. E aí, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você se identificou com esse primeiro grupo. O próximo grupo é mais fácil, é o grupo que faz. Vai, faz e pronto, acabou. Mas antes da gente chegar nesse grupo, o texto está dizendo que o Espírito de Deus falou 2 vezes não. Na mesma perícope, o Lucas fala, o Espírito de Deus falou não, insistiu. E talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, preciso forjar o seu caráter antes. Você precisa melhorar. Você precisa ter experiência, você precisa ter história. E é não. Primeiro porque é desígnio. Vive com não. Não fica questionando, não fica perguntando. Por que que eu perdi? Por que eu ganhei? Por que... Para. A palavra de Deus está dizendo que é para viver o presente é o que nós temos hoje, o que Deus nos deu de história, nos trouxe até aqui, e o futuro a Deus pertence. Eu não sei o que de bom ou mal é destinado a mim, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para me guardar até o dia final. Eu amo esse hino, quero cantar esse hino, e em nome de Jesus, que nós estamos entendendo aqui é que Deus, se Deus está falando não, aceite os desígnios. A segunda coisa que nós estamos falando é, você está tentando mudar uma situação, mas não quer se mudar, ou você não está preparado para essa situação, o Espírito de Deus está dizendo não. E quando você terceiriza o conflito, quando você acha que você é vítima, eu tenho uma notícia para te dar. O Espírito de Deus não gosta dos que se vitimam. Precisamos entender que é não, e louvado seja o Senhor. Só que aí o texto dá uma reviravolta. Olha comigo, versículo 9. Naquela noite, o Espírito falou não. O barco afundou, confusão, tudo errado. Naquela noite, Paulo teve uma visão, ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Sabe o que eu ia pensar aqui, irmão? Deu tudo errado, nada deu certo. Eu tive um sonho, no meu sonho tem um homem do lado de lá, que eu não sei quem é, pedindo ajuda. É lá que eu não tenho que ir. O Espírito de Deus já está confirmando que está tudo errado lá, porque tem alguém dizendo, vem ajudar, socorro. E esse pedido de socorro me assusta. Só que o texto diz que a igreja do Senhor Jesus tem os que são impelidos. São pessoas que estão olhando o agir de Deus e dizendo, Senhor, obrigado por esse não, por forjar o meu caráter. Mas naquela noite, Paulo teve uma visão. Qual visão? De um homem que estava de pé na Macedônia e pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. E aí, irmãos, o texto não fala que o Espírito disse sim, o texto diz apenas que logo depois dessa visão, nós resolvemos partir para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo da Macedônia. E aqui, irmãos, então tem uma série de coisas para você saber se o Espírito de Deus está pedindo para você.
fazer o que está no seu coração. A primeira coisa está relacionada com a noite. Se a noite está escura, e tem um teólogo que eu amo muito chamado João da Cruz, e o texto mais importante desse teólogo se chama Noite Escura da Alma, que já me tocou profundamente. A noite escura da alma, ele diz assim: eu tive crise de fé, eu tive vontade de abandonar a fé, eu não queria mais saber de nada, porque tudo estava numa noite escura. E nessa noite Paulo tem uma visão, apesar de o Espírito de Deus dizendo não para ele tem uma visão. E aqui, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com os problemas, não tem a ver com contingência, mas tem a ver com esse coração sensível à voz de Deus dizendo: é não para isso, mas é sim para o meu agir, é sim para o meu mudar, é sim para um relacionamento íntimo comigo. Não importa a noite, não importa o oceano, não importa a adversidade, é sim para um relacionamento próximo e profundo com o Senhor. É disso que o Paulo está dizendo. Então, quando é que o Espírito de Deus está dando sim para a gente? Quando eu digo Espírito, eu nem sei se é isso que é para mim, mas eu quero mesmo ter uma experiência profunda contigo, sendo bênção ou sendo adversidade. E Paulo tem uma visão, essa visão é além do meu universo umbigo. O Espírito de Deus está dizendo assim: eu fui derramado sobre você. E nós estamos aqui, irmãos, na escola dominical, estudando sobre o discípulo radical. E Deus está nos forjando, que a gente fica até em silêncio, tem hora na aula. Por quê? Porque Deus está dizendo assim: não tem a ver com meta material, não tem a ver com questões financeiras e físicas, mas tem a ver com pessoas que estão sensíveis à voz do Senhor. Então Paulo tem essa visão. Quando você está impelido, essa visão é para além de você, é para além do seu problema, é para além da sua dificuldade, é para além daquilo que você acha que é só com você. Não se ache tanto. Tem gente que acha que o problema que ele está passando é só ele que passa. 30 milhões de desempregados, não sei quantas pessoas tratando de câncer, não sei quantas pessoas com problemas cardíacos, diabético aqui na igreja, tem uma ala do pastor e uma ala dos que estão esperando chegar a vez. Se não cuidar, e a gente se deprime: ah, pastor, você não sabe. Eu não quero, irmãos, eu sempre falo isso, eu não quero banalizar o problema, mas o que o Espírito de Deus está dizendo que é para além dessa situação. A segunda coisa, irmãos, logo depois dessa visão, e aí tem alguns verbos aqui que são imperativos: venha para Macedônia, nos ajude. E quando eles têm essa visão, eles partem. Quando o Espírito de Deus está dizendo sim para nós, quando nós estamos em movimento. Fé é de pessoas que estão em movimento. Eu quero vender minha casa, pastor, já anunciou? Não. Eu quero comprar uma casa, mas você já sabe qual é o carro? Não, o que Deus mandar, vai, ajuda a gente, ajuda na oração, seja específico. Precisamos estar em movimento, precisamos, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza daquilo que você está crendo. Então você precisa estar em movimento, e o Espírito de Deus está dizendo é sim para isso. É para aqueles que estão andando, servindo, fazendo. Eu não sei cantar, eu estou atrapalhando tanto o coral com meus jeitão de tocar piano. Aí eu falo: Senhor, derrama graça sobre mim. Mas em nome de Jesus, Deus vai derramar uma graça aqui, ó, que a Érica vai falar: nossa, o que aconteceu com o pastor? Não é assim, Érica, que funciona. Eu vou ter que ir lá na escola, vou ter que gastar tempo, e aí Deus vai abençoar. Por quê? Porque nós estamos em movimento, nós estamos em busca de melhoria, nós estamos querendo fazer o melhor para o Senhor. Não adianta ficar orando: Senhor, derrama a unção de Bá em cima de mim. Ele fala: de balde, toma, levanta e vai fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, igreja, precisamos estar em movimento. E por fim, irmãos, irmãs, o que é mais lindo para mim nesse texto é a palavra chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Não importa se você está impedido, não importa se você está impelido. O que é lindo na jornada da fé
é que Deus está chamando pessoas como eu e você. O sim de Deus para nós é para nos aproximarmos. E eu não sei se você consegue entender o tamanho dessa dimensão. De dizer, Senhor, estou bravo com esse não que o Senhor me deu. Estou bravo com essa porta que fechou. Estou feliz com essa porta que abriu. O Espírito de Deus está dizendo que não importa a circunstância. Nós caminhamos por fé e não por vista. Então, logo depois dessa visão, nós resolvemos partir, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando homens, mulheres, crianças. Tive uma experiência lindíssima essa semana, na sexta-feira. Todas as nossas crianças aqui. E eu vi a Luísa falando, eu aceito Jesus no meu coração. Eu vi a Maitê falando, Jesus, vem morar no meu coração. A Tissara, Jesus, faça morada no meu coração. E eu vi as nossas crianças, um rebanho pequeno, dizendo, e a fé está dizendo, que com a sua boca confessar, então será anunciado entre os anjos, entre os demônios. E agora, todo o universo, toda a criação, o próprio Deus olhou para as nossas filhas, Lucas, e disse, sim, eu aceito esse pedido, eu quero morar nesse coração, eu quero fazer morada, eu quero transformar. É disso que o Espírito de Deus está dizendo. Não tem a ver com as nossas lutas, com as nossas diversidades. E por isso, irmãos, a gente fez aqui de um jeito que talvez incomode, talvez deveria ser melhor planejado, eu não sei, mas o que o Espírito de Deus está dizendo assim, não importa se é impelido, se é impedido, desde que o Evangelho seja anunciado. E como é lindo ver uma menina com 3, 4 anos dizendo, ei Jesus, vem morar no meu coração. Não tem como o Espírito Santo de Deus dizer não para um pedido desse. Tivemos uma semana espetacular, tivemos uma outra semana aqui com a juventude da igreja. E o que Deus está dizendo para mim e para você é, não duvide, porque essas crianças que reconheceram Jesus já são do reino. Agora nós precisamos parar de terceirizar, nós precisamos parar de ficar relutantes com os desígnios do Senhor. O que Deus deu para nós é o que nós temos que fazer agora. Eu não sei o que é que está te incomodando, que está te impelindo, que está dizendo, eu preciso fazer. Vá e faça. Não é fazer atropelado, sem avisar, com arrogância. Não, é dizer, eu vou fazer, é comigo. Esse negócio está me incomodando demais. É baleia que você precisa salvar lá na Antártida? Faz isso. É a Isolina que olha para mim e fala, estou indo para o Egito, não aguento mais ficar aqui, pastor. Fazer o que lá, Isolina? Já está rodada, eu vou para o Egito, aí me liga de lá. Estou no Egito. Meu Deus, Isolina. Fazendo o que aí, mulher? Ai, não aguentava mais ficar em São Paulo, porque o coração dela leva ela para aquele lugar. Em nome de Jesus, igreja, o Espírito de Deus está dizendo sim para aqueles que estão em movimento. E o Espírito Santo de Deus está dizendo não para aqueles que ainda não forjaram o seu caráter nele. Deixa o Espírito operar sobre a sua vida. Deixa o Espírito de Deus controlar o seu pensamento, a sua mente. E as demais coisas, certamente serão acrescentadas. Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. O resto é maravilhosamente resolvido por Ele mesmo. Amém? Queria convidar você para responder ao Senhor, para você se colocar aí de onde você está. Não se preocupe com questões dos dias, basta cada dia o seu mal. Eu queria te convidar para baixar sua cabeça, ir do seu lugar, orar ao Senhor. Se Deus está dizendo não, aceite com um sorriso, é melhor para você. E se Ele está dizendo, vai filho meu, não tenha medo, é para ir. Baixe sua cabeça. E nós, conjunto coral, vamos cantar uma canção que é a resposta de oração. Tenho certeza que você conhece. E vamos fazer um grande coral como resposta de oração. Com minha voz clamo ao Senhor, com minha voz ao Senhor suplico.